Sindicato da Cultura. Arte e cultura no Vale do Paraíba. Boa tarde, boa noite, ou boa madrugada, ou bom dia também para quem é de dia, porque agora nós estamos mais ou menos ao vivo no Sindicato da Cultura, edição número 197. Rapaz, a gente vai quase chegar no 200 esse mês, vai chegar no 100, acho que vai acabar no 99? Por aí. Estamos chegando perto do 200, hein, gente? Ainda em isolamento social aqui pelo SINDCT, o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais, do INPE, do DCTA e do CEMADEM, certo? Nós estamos aqui mais ou menos ao vivo pelo facebook.com/radioctface e youtube.com/radiocct. Se estiver no YouTube, você dá aquele inscriçãozinha no canal, curte o vídeo aí e fica por dentro do que está rolando aqui no Sindicato da Cultura. Que agora a arte e cultura no Vale do Paraíba também está expandindo para outras regiões. E hoje nós temos um assunto muito massa aqui, muito importante. Nós estamos aqui com Aline Rochedo. Tudo bem, Aline? Tudo bom, Tsatê? Saudações. Saudações. Ó, eu não te perguntei da primeira vez que você me falou, vou perguntar agora. O que é Tsatê? Tsatê é uma palavra do povo Puri que significa irmã, irmão, pessoa querida. E na nossa região, o Tsatê já tem sido utilizado até como uma saudação. Né? Oi, Tsatê! Na rua as pessoas já me cumprimentam com essa palavra. Isso, para mim, é motivo de grande alegria. E de qual região é essa que você falou? É o idioma Puri, nós somos da Mantiqueira, mas essa palavra são de registros históricos, né? De dois viajantes que a gente tem, de certa forma, usado como a palavra como espaço de memória e como uma identificação nossa, né? Uma palavra nossa, uma palavra originária. Que legal demais. Aline, você é historiadora, certo? Conta um pouco da sua história pra gente aí. Você formou, acho que na Federal do Rio, foi? Na Rural do Rio? Sim, antes eu gostaria de saudá-los, saudações a beijá-la a todos de Tsatê, a terra que pulsa em mim, pulsa em você, a beijá-la, é o nome do nosso continente antes dos colonizadores chegarem aqui. Então, o que as pessoas entendem por América, nós entendemos como a Abejala, esse grande território de terra que pulsa. E eu sou Aline Rochedo Pachamama, o meu nome originário é Esturiapuri, sou da região da Mantiqueira, tenho muita felicidade e me sinto também com muita responsabilidade nessa nossa Inhã, o show, que no povo puri seria Mãe Terra, né? A Mantiqueira, que é um nome também, um nome indígena que se manteve ainda, né? A gente vê os espaços que têm o nome indígena sendo trocados por nomes colonizadores, né? A Serra do Brigadeiro, por exemplo, ela é Serra dos Arrepiados para nós. A gente quer até tentar trocar esse nome, porque arrepiado era do grupo do Espuri ou Coroado, né? Que tinha um determinado específico corte de cabelo. E a Mantiqueira, ela se mantém como mãe, né, das águas, é um termo no tupi, que significa a serra que chora, a serra mãe das águas, a serra que chove. Então, ela não chove pela tristeza, né, que as pessoas entendem o choro sempre como algo relacionado à tristeza. Ela chove porque ela é abundante, porque ela nos alimenta dessa água. A Mantiqueira, então, é o nosso território, corpo, alma e espírito. Massa demais. Que apresentação mais linda. Como é que chama mesmo? Porque esses dias... Não, é muito curioso isso, mas eu estava pensando, né? América. Fiquei pensando no nome América e como, pô, foi um nome do cara que veio aqui e estraçalhou a bagaça toda. Aí eu fiquei... Aí, legal que você falou o nome anterior. Como era o nome mesmo? Eu queria saber, tipo, como é que se escreve. Posso até depois te contar uma novidade nas nossas militâncias, Abya e Jala. Se escreve Abya e Yala, né? A-B-Y-A, espaço Y-A-L-A. Mas a gente fala Abya e Jala porque assim as nossas irmãs da Colômbia me ensinaram e elas, em honra, eu fui aprender isso com elas.
eu pronuncio da forma como elas me disseram. E nós estamos fazendo uma campanha agora, eu e uma querida amiga, musicista, nós compomos uma canção chamada Abedjala, que vai ser justamente para mostrar Mantiqueira. Então, vai ter uma música com essa letra, né? E com palavras também no Puri, como Inhão, Xô, Tessatê, Inhão, Xô, Mãe Terra, Tessatê, Irmã, Irmão, Xutepotê, Boa Luz, Macapom, Amor, palavras que são semeaduras, né? São palavras que elas existindo, a gente fica feliz porque a gente sabe que delas podem surgir outras. Assim é o processo de reparação linguística também de um povo, né? Então, eu te ensinei como falar Abidjala. No vídeo do lançamento, do lançamento do Boacé, né, que é a palavra terra, eu até cantei um trechinho da música. Você quer cantar um trechinho dela? Legal. Eu posso. Abidjala, 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 voz da terra escuta, oh, o Sopurianama, mulher, me mãe mate chorei, se Exu você, o Pachamama, Abidjala, 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 Abidjala. Que massa! Legal Então, demais, Aline. Compartilhei um trechinho. Essa música é muito importante para mostrar a nossa terra, né, em um todo, as questões dos povos originários desse país tão invisibilizados. Pois é, e justamente nesse contexto que surge o livro, né? O Boacé, o Show, que é o livro que você está lançando, que era para ser lançado no começo da quarentena, né, aqui no Brasil. Sim, ele é aqui. Olha, mostra mais perto aí para a gente ver. Boacé, o Show. Fala um pouco dele para a gente. Aqui eu ilustro também, vocês estão vendo aqui a minha floresta interna, né? Tem algumas ilustrações minhas. Aqui... A capa de ilustração sua também. Sim, é o que eu entendo da Mantiqueira, é a mãe, né? Olha. Ela está se estendendo, ela está se doando aqui. Aqui na orelha tem uma foto minha numa sumaúma, aqui também é uma árvore muito querida, e ela me abraçou nessa foto. E aí eu coloquei em homenagem. Tem a araucária aqui dentro também, que eu fiz, né, a nossa árvore sagrada, com a simbologia do povo Puri. E ele era para ser lançado em março, porque março é o mês do Ano Novo Puri, em março, né? Com a chegada do outono, com as chuvas que encerram aí o verão, com a enchente das goiabas. E a gente não pôde por conta da pandemia, mas ele já vem sendo semeado há muito tempo. Embora ele seja, assim, dos livros, o filhote assim, pequenininho, ele tem aqui dentro, ele é igual a semente da araucária, né? A araucária é a árvore sagrada da Mantiqueira, que pode ter até mais de 1000 anos. Ela é tão antiga quanto o baobá. A gente fala tanto do baobá como árvore símbolo, né, de longevidade, mas a gente não sabe da araucária. E aqui eu vejo esse livro parecido, a semente da araucária, né, o pinhão. Tem muito conhecimento, foi um trabalho de história. As pessoas acham a capa assim tão colorida, afetiva, mas minha profissão, enquanto profissão, né, você começou a falar disso,
que foi a formação em história justamente para poder escrever, né, de uma forma mais livre, da forma como eu achava que se faz a história, que é a história da terra, não é a história das pessoas. Os documentos, eles são importantes, mas eles, às vezes, também trazem informações ilícitas. O meu povo é uma prova disso, né? De tanto falarem que na região nosso povo estava extinto, é difícil, quando a gente fala que não, que nós estamos vivos, as pessoas nos verem como esses descendentes, ascendentes, né? Eu falo filhos, né? Esses filhos dos que estavam antes. Então, o livro traz isso, né? A História Está na Terra. Eu dialoguei com várias pessoas, né, dessa mantiqueira, desde do norte dela. Eu tive a oportunidade de falar até na serra lá, conversar com pessoas da Serra dos Arrepiados, até essa região nossa aí, que é o coração da mantiqueira, né? E a ideia é ele ser só ele vem para abrir caminhos, para a gente conversar com mais pessoas e saber de mais histórias. Então, aqui, atrelado a narrativas, né, que eu trabalho com história oral, e esse diploma que você citou, né, a minha formação é para ser compartilhado, ele é um diploma coletivo, de forma alguma ele traz para mim um caráter de hierarquia, né? Ele foi necessário por conta da própria constituição da sociedade, que nos cobra validar a nossa própria fala, né? A nossa fala é oralidade, mas a gente tem que provar tudo que a gente está tentando dizer à sociedade em documento. É por isso que o documento, né, para alguns, ele tem mais valia do que a narrativa. E aí eu venho desconstruir isso. Ó, eu sou historiadora, tem esses diplominhas aí que vocês gostam de exaltar, né? Tem que fazer mestrado. Tá, a gente faz mestrado. Fazer doutorado, a gente faz doutorado só para poder ter a liberdade de expressão, né? E defender um ponto de vista que não é um ponto de vista... é um ponto de vista óbvio. E as pessoas não entendem. Se você vai falar de narrativa de história, você tem que ouvir as pessoas. A análise de documento nem sempre traz essa potência toda das raízes que existem, né? Então, aí tem a narrativa das pessoas da região e também tem a própria história da região, a própria história da Mantiqueira, né? Como o que eu falei aqui brevemente, né? Dela ser a cordilheira, dela ter o nome originário, dela estar ainda com alguns pontos de preservação, porque o povo Puri esteve presente nessa região, e nós éramos vistos de forma negativa, né, como os selvagens, né, que nós resistimos à catequização por muito tempo. Enfim, tem todo um apagamento da nossa história como protagonista para nos colocar nos colocar na terceira pessoa e ainda nos obrigar a aceitar um genocídio, uma morte, uma extinção que não condiz com aquilo que a gente sente. Porque os povos afro, eles, como as pessoas são muito apegadas a fenótipo, né? Infelizmente, por isso que a gente está passando por tantos fake news aí, porque você vê a imagem, você não interpreta, você não lê, você não olha os outros ângulos, você já aceita. Então, quando lê só a manchete, né? Quando não lê só a manchete. Só o enunciado e não ver o conteúdo. A ideia é que convide a ler o conteúdo, né? E como eu estava sinalizando, os povos afros trazem a cor, né? Essa força que está na própria pele. Como o povo originário, ele, com a chegada e a invasão do colonizador na nossa sociedade, a gente muitas vezes perde esse fenótipo que a própria sociedade cobra, eles aí não aceitam a nossa condição de originário, embora estejamos no século XXI. A nossa condição de originário, embora não tenhamos o cabelo, o tamanho ou a forma do corpo, como o livro didático divulga, ainda nos dias atuais, entende? Então, falei bastante, Tatê. Não, mas tá massa. Tudo que você falou faz muito sentido e apresenta muito bem o conteúdo de Boa Céu Show. Boa Céu Show quer dizer palavra terra, palavra que pulsa. E esse livro aí foi lançado agora pela editora Pachamama, certo? Sim. E a editora Pachamama é vossa?
É nossa. Como Esses que foi o pronomes, processo de criar uma publicação dessa forma? eu vou Independente? até mostrando os outros aqui. Esses pronomes singulares e possessivos, eu tenho dificuldade com eles, eu gosto de tê-los, porque não condiz com o que é coletivo, né? Sim. Esse também é importante vocês verem, que durante a minha pesquisa de doutorado, eu escrevi esse livro aqui, que é em homenagem à minha mãe, que é de narrativas. A editora brota dessa inquietação, a gente estava conversando, da história oficial brasileira, ela ser escrita pelo não originário. E aí, quando eu falo da colonização, eu não estou falando da sua cor de pele branca, eu estou falando do seu, às vezes a gente não está falando do branco, o índio, o indígena contra o originário contra o branco. Eu não tenho nenhuma intenção de estabelecer guerra entre as pessoas, pelo contrário. Eu acho que a minha função é justamente acolher e trazer pessoas para serem aliadas. Quando eu falo do colonizador, eu estou falando de uma concepção e de um modo de pensar e de agir, e que as pessoas precisam entender quando elas estão sendo colonizadoras, para que a gente possa voltar a dialogar. Não adianta a gente trazer informações quando as pessoas são resistentes a isso. Então, na história brasileira, nossa história foi escrita por um alemão, né? As narrativas que se tem sobre as mulheres originárias, por exemplo, que a gente vem desconstruir todas aqui nesse livro, né? Ela vem da concepção do que José de Alencar falou, que nos chamou de Iracema, uma índia dos lábios de mel, que teve uma relação com Moacir e que engravida e morre para dar à luz ao que é o povo brasileiro. Então, nesse livro eu falo que o povo brasileiro é o filho que rejeita sua mãe. E a editora nasce para isso. Aonde que eu ia publicar essas coisas, eu já tenho algumas coisas minhas nos poemas que eu fiz agora eu queria dizer o quanto que eu estava sentida com tudo que está acontecendo com o nosso povo. Um poema meu que eu achei tão singelo, assim, não tinha nenhuma intenção de movimentar, sabe, uma rebelião. Ele foi censurado. Então, Foi nós temos censurado ainda... onde? Eu não consegui publicá-lo no YouTube, depois eu até posso enviar a você. Ah, Ele é? foi denunciado por 2 vezes e ainda não sabemos o motivo. E alguns, enfim, eu sei, e é bom a gente deixa quieto, mas a gente fala, de alguma forma, nas entrelinhas, o que tem acontecido com os povos originários hoje, né? Então, a editora nasce para isso. A gente não tem espaço numa grande editora, que ela está pensando capitalmente, né, em pegar a nossa palavra e transformar em dinheiro para ela. A gente faz o nosso próprio trabalho. Dá muita dor de cabeça? Dá. É difícil? Até porque eu acho que nessa última semana eu estava com uma dificuldade para explicar o livro. Olha que o livro vai ser usado para nos apoiar com o projeto de espaço de memória físico, né? Uhum. Que é um lugar mesmo, uma aldeia que você possa ir lá e conversar comigo e aprender isso tudo um pouco no processo, né? Dentro dessa mantiqueira que é tão rica. E imagina, falar tudo isso, a gente sofre uma represária, né? A gente sofre edição. Então, para eu falar mal do José de Alencar, eu tinha que entrar num lugar que pudesse ter liberdade para isso. Para eu falar que eu não concordo com essa concepção, que Iracema é justamente América, né? É um anagrama, só trocando as letras. Então, a editora ela começa com essa possibilidade, com esse pensamento, né, do espaço de fala, do espaço, principalmente a palavra é um território de poder também, que você vê quantas coisas que são tão repetidas, as mentiras se tornam verdades muito facilmente, né? E aí a editora vem com essa intenção. É formada por mulheres, tem os homens também, colaboradores. Eu tenho muito a agradecer, porque a ideia não é cercear, mas os homens colaboradores, eles entendem a importância de dizer que são as mulheres que protagonizam isso, e eles apoiam muito, e nós somos as protagonistas, idealizadoras. Então, ela não é minha. Inclusive, mulheres pretas também, negras, as minhas irmãs de Quilombo, elas participam, e a gente tem pensado em vários
linhas editoriais para acolher também essas literaturas das mulheres pretas, para mostrar a nossa integração, né? Importantíssimo, muito importante nesse sentido de, já que o espaço não existe dentro das editoras tradicionais, cria a própria editora, né? E aí vai entrando dessa forma para poder divulgar esse tipo de narrativa que realmente é muito importante. E para acessar as redes da Pachamama, como é que a gente faz para, por exemplo, acessar o catálogo dos livros, para a gente botar aqui para a nossa audiência ficar esperta? Eu posso mandar o catálogo, vou mostrar o desenho da ideia que, como eu falei, eu sou da Abedjala, quando eu encontro as pessoas falar a terra que pulsa em mim, pulsa em você. Então, muitos livros, as primeiras publicações, a gente não tinha recurso para investir no livro bilíngue, por exemplo, como é o Tainô. Né? O Tainô tem 2 línguas indígenas. Se você lê de um lado no Guarani, você vira no outro, você lê no Chavante. As ilustrações são minhas. A gente está até agora tentando fazer o audiobook dele, que requer também investimento, né? E a gente não tem esse investimento por hora. As pessoas que compram nossos livros, por exemplo, quem compra o Tainô, todo mês eu mando para uma aldeia, para as crianças. A gente faz um trabalho, assim, que não é para o nosso trabalho. Eu tenho muito cuidado dele não aparecer marketing. Ele é feito porque ele precisa ser feito, e ponto. Sim. Não é para marketing. A gente compartilha porque as pessoas pedem realmente para ver, porque elas estão colaborando igualmente. E é um espaço a ser ocupado também, de alguma forma. Sim. Esse aqui é o desenho da logomarca que eu fiz. Olha, muito lindo. É a Pachamama, aqui é o P, porque a imagem da Pachamama está sempre referente à mulher que está grávida, né? Na cordilheira. E aí eu fiz uma mulher que dá a luz de outra forma, com o pensamento, com a poesia, com outras formas de parir, que não é necessariamente parir o filho. Eu quis mostrar que a gente pode parir de outra forma. E eu costumo até brincar com os homens que escrevem, né? Você vai parir um livro, porque é talvez o único momento que um homem, né, quando não o seu próprio filho, mas que tem a oportunidade de parir algo. E a ideia é da Pachamama, vou botar aqui, o site é Pachamama Editora, é www.pachamamaeditora.com.br. Vai aparecendo aí para você, hein? As linhas de diálogo também no Instagram e no Facebook, Pachamama Editora. A gente sempre coloca o nome da Pachamama na frente, porque é uma forma da gente divulgar essa divindade, que é conhecida em Abedjala, né? Que é a Mãe Terra, que é de nome Quechua, e ela é conhecida do mundo todo, precisa ser conhecida no Brasil. A ideia toda de trazer esse nome para que essa força seja conhecida e respeitada. E no meu nome ela entra justamente por isso. As pessoas começaram a me chamar, né, de Pachamama, porque não sabiam qual povo participar, qual era meu povo de origem, e porque eu sempre fui muito envolvida, né, em militâncias em relação às águas minerais, a palavra escrita, os direitos humanos no todo. Então, eu não podia deixar de homenageá-la, né, com isso. Legal demais. Então, se você quiser acessar o catálogo da Pachamama Editora e também ver o livro Boacé, o Show, entre outros que estão aí, né, que tem outras autoras também, ela é majoritariamente composta por mulheres, com protagonismo feminino e também divulgando a tradição oral do povo Puri. A gente estava falando um pouco sobre o povo Puri aqui no começo, né? Como eu tinha te dito, eu descobri há pouco tempo atrás, porque a gente aqui, pelo menos nós em São José dos Campos, né? Você ali na região de Visconde de Mauá, Resende ali, né? Que fica a sua área, por assim dizer. E a gente não ouve falar muito disso, né? A gente tem vários nomes indígenas espalhados, mas a gente não ouve falar que o povo Puri ou é ainda o povo, né? Que ocupa essa região. Conta pra gente um pouco, porque na verdade para esse Serra da Mantiqueira, meu irmão, é chão demais, é morro que não acaba mais, né? O nosso povo ele se sente acolhido, principalmente a partir do final do século XVIII e XIX, quando
no século XIX também para o XX, quando chega os imigrantes italianos, né, a gente já vinha sendo forçosamente empurrados para deslocamento do nosso território. Eu entendo que a Serra da Mantiqueira foi a própria mãe que acolhe esse povo. Estrategicamente, se nós nos movimentássemos em grupos muito grandes, né, logo iam nos encontrar, iam perceber a nossa presença, porque o povo puri foi usado para a escravidão também. É bom a gente falar sobre isso, porque há uma certa desinformação, né, como se os povos originários não fossem escravos. Nós fomos escravos. Então, era a necessidade dos aldeamentos forçosos que ocorreram pelos jesuítas, era justamente preparar esse originário para ele ser mão de obra. Não tem nada de proteção desse romantismo todo que as pessoas entendem. Então, quando há esse deslocamento, né, de pequenos grupos pela Mantiqueira, e por isso que a gente tem presença de pessoas que se autodeclaram puri na região ali daquele coração, né, em Visconde de Mauá, Lote 10, Campo Alegre, Mirantão, Santo Antônio, que é um pouco já do lado de Minas Gerais. Tem também narrativas de pessoas do lado de São Paulo, porque esses grupos eles começaram a se espalhar. Eu brinco com as crianças que, olha, a gente pensou assim, para eles, se um grupo for pego, o outro não vai ser. Então, a gente está numa estratégia de se dispersar. E com isso, e aí eu falo, né, quando você está num momento de conflito, eu usei muito esse momento da pandemia para explicar para as crianças que eu conversei, né? No momento de conflito, você vai preservar a sua vida, né? Você vai deixar algumas coisas que você gosta de fazer para você manter-se vivo. Então, a mesma coisa o puri, para a gente se manter vivo, muitas questões da cultura, elas foram deixadas de lado para você se adaptar àquele outro ambiente que estava sendo invadido, né, pelo colonizador. E aí, isso não é que nós queremos brigar com os que têm origem italiana, a gente só pede que as pessoas tenham a lucidez, né, a generosidade da escuta e a lucidez. Dizer que as coisas aconteceram como romantizadas em livros, isso não é ter lucidez, isso é mais uma violência em relação à nossa história. Então, as nossas mulheres foram pegas, muitas por colonizadores fazendeiros, que eles iriam ganhar terras se eles tivessem filho com uma mulher nativa, isso está em lei. Foi o primeiro grupo a ter, que a gente fala aí das cotas, né? Que aí vem alguns dizerem que os negros não podem, mas os imigrantes foram os primeiros a receber cotas nesse país. Não foi o negro nem foi o povo originário. Então, é por isso que há, né, esses grupos espalhados por essa Mantiqueira, que as pessoas mas tem um grupo lá em Visconde de Mauá, e tem aldeia, e tem não, nós não temos aldeia, nós somos os resistentes. Vocês precisam honrar a nossa coragem de, embora tenhamos passado por toda essa violência, a gente levantar a mão e dizer que é puri. Isso é muito simbólico, né? Sim. E as nossas anciãs, e por conta das nossas anciãs e anciãos, que vem mantendo essa memória, embora muito fragmentada, para a gente poder hoje falar tudo o que a gente tem falado. E a história de ter um espaço de memória físico, né? Uma representação de uma oca, de uma casa de reza, para nós, com o apoio do PEP, do Parque Estadual da Pedra Selada, junto com o lançamento do livro, né? Quem visitar o site vai ver que tem alguns conjuntos de livros com as bonequinhas, para a gente poder, não sei se eu mostrei, né? As puri faz os bonecos, esse aqui, ó, minha mãe faz, eu pinto. Olha que gracinha. Que é uma forma também de memória, né? Sim. Então, as mulheres fazem esse trabalho, as mulheres puri. Que lindo. E aí tem alguns Isso aí tem no site da editora. Esse aqui é por encomenda e a minha mãe já me chamou a atenção, porque quando ela tá dando conta. Ela não dá conta. Aí eu coloquei a miniatura dele com o livro, que nem temos mais.
E aí as pessoas estão colaborando quando adquirem esse livro, a gente poder começar na verdade, fazer os documentos serão entregues ao Parque Estadual, que é a planta, orçamento, e a ideia de que todas as pessoas se envolvam, todas as pessoas na Mantiqueira, porque vai ser um legado para todas. A gente quer é como se fosse um lugar multiétnico de conhecimentos, né? E você vai poder estar conhecendo a cosmovisão, cultura puri, mas também a gente convidar outros povos para irem fazerem oficinas e envolvimento dessa comunidade, né, do entorno da Mantiqueira, para que se proteja a própria Mantiqueira, sabe? A gente tem aí a gente tem a nascente de vários rios importantes para a região sudeste e que chegam na terceira cidade já são totalmente poluídos. Então a gente está fazendo igual fizeram com o Rio Doce e ninguém está se preocupando, sabe? A gente não tem ainda, a pandemia veio, felizmente nós estamos pensando aí nas vacinas, mas os nossos vícios continuam aí, principalmente de destruir a terra, né? De destruir o lugar onde nós precisamos mais, não é a floresta que precisa da gente, Sim. somos nós que precisamos Ela vai dela. dar o seu jeito de continuar. Exato. Olha curioso, Exato. você, com tudo isso que você está falando, lembrando a nossa ouvinte que nós estamos aqui com a Aline Rochedo falando sobre os povos Puri, ou o povo Puri, aqui na região da Mantiqueira, e também com o livro Boacel Show. Você falou bastante coisa que eu tenho achado interessante e me fez refletir uma coisa, né? Você falou da dispersão do povo, mas que entendia, imagino eu, né? A Mantiqueira como um território todo, né? Não tinha essa Sim. visão de território que nós estamos falando aqui, passou ali é Minas Gerais, passou aqui é Rio de Janeiro. Não, aqui Uhum. é tudo a Mantiqueira. E aí criou então dessa forma que eu acho legal pra caramba de você vir trazer e perpetuar isso, que é um território, vou dizer bem entre aspas, assim, ó, de maluco. E, tipo, como se fosse um território linguístico, na qual a língua compartilhada ali serve como instrumento de identificação, né? Porque a gente tem falado tanto da cultura quanto como economia nesse momento de crise, né? Mas também a cultura como identidade, né, nesse caso. Talvez nem a língua, porque a língua se perde com essa dispersão. Quando eu falo dispersar-se, é que os grupos foram caminhando de forma nuclear. Então, assim, as famílias não eram tão extensas. Se depois a gente puder apresentar que a nossa Ninguara, que era a habitação do Puri, eu acho que ele é o primeiro, os mochileiros que existem hoje são os Puri de ontem, porque era um pouco isso, você organizava o seu lugar de dormir sem modificar nada, sabe? Usando as grutas, fazendo a rede entre uma árvore e outra. Então a gente não fazia aquele grande descampado para fazer uma habitação, pelo menos nas memórias que a gente tem hoje. A gente não sabe como era isso antes do colonizador chegar, que esse colonizador ele muda o curso dessa história. Então, por isso que eu falei, tem os grupos, por exemplo, o grupo da Mantiqueira, que trabalha com a farinha de pinhão, que é um legado puri, é dos puri da Mantiqueira. Não Mas tem deve ser como bom falar, demais. não tem como falar que é dos puri da Zona da Mata, porque lá não tem araucária. É isso que eu quis dizer. E aqui no Vale, por exemplo? Aí no Vale eu espero que os puri que estão aí me escutando me procurem para a gente poder trazer as informações familiares. Então, na verdade, o que é mais bonito nisso são as memórias. Porque se a tua avó falava assim para você que ela era inca, né, que era o termo que se usava, e você ignorou, né? Tem tantas pessoas me procuraram agora, gente, a minha avó falava isso para mim, eu ignorei. E agora estão buscando assim enlouquecidamente alguns dados. Isso é muito importante para um povo, né? E é importante para o brasileiro, ele não se colocar numa autodiáspora, né? Se retira do seu território e tudo que presta e que é ícone vem ou dos Estados Unidos, outrora era europeu, agora é tudo estadunidense, mas você não consegue trabalhar com as suas referências. Então, é a hora da gente buscar isso, isso é uma reparação com nossa própria ancestralidade e tem a ver com a nossa visão de terra, né?
se tudo tá lá fora é melhor, você não vai ter nenhum apreço por isso que você tem aqui. E daí a gente tem entrado em vários equívocos históricos, né? Na hora de votar, na hora de escolher as nossas formas as lideranças. Nós estamos errando há muito tempo, de todas as formas, na percepção e na consolidação de estruturas de convivência entre nós, porque a gente não se coloca dentro com o pé nessa terra. A gente não firma o pé no território. Então, falar do povo puri é falar de muita coisa para a região. É um lugar muito extenso, né? Igual a gente estava falando aqui, é chão demais, hein? Sim. É a mãe. A Legal. mãe. Muito, muito, muito massa. Assim, me vem muitas coisas na cabeça, assim, de reflexão, né? De pensamento, porque quando você conhece o seu território e conhece o seu povo, de dentro, né? De dentro, porque é de onde vem a tradição oral, eu vejo por aí. Eu vejo, por exemplo, uma parte da minha família cuja história se perdeu, porque minha avó não escrevia e falava pouco sobre o passado. Fica lá para o outro lado em Minas, mas assim, ainda assim, sabe? Pensar nessas coisas, realmente, hoje eu penso, podia ter conversado mais, buscado mais, porque ela não falava tanto, mas podia ter dado uma, né? Aproximado, porque se conhecer também faz parte de se conhecer o seu território para poder, aí sim, entrar no jogo ideológico, por assim dizer, não sei, pensando como conquistar novos espaços. São as florestas que tem dentro da gente, nós ignoramos para ter. Porque para a gente conseguir descobrir essa floresta aí com essas raízes, né, das nossas ancestralidades, a gente tem que tirar o asfalto que a gente colocou ao longo dos anos, né? Ao longo desses processos capitalistas, colonizadores, invasivos. E a gente precisa muito dos aliados, mas precisamos de aliados mesmo, né? Semana passada eu passei um destabulo com aliado que te obriga a fazer o que ele quer ou grita com você, não é aliado. Então, as pessoas ainda estão pensando no povo originário como um povo que está à parte. Quando você começa a pensar isso como seu núcleo familiar, né, e você tem muita possibilidade de ter uma originária avó, bisavó na sua família, você tem esse sentimento aí de, poxa, eu queria tanto ter falado mais, né? E o que você pode fazer para honrá-la é justamente ouvindo quem está hoje aí, para você despertar, né, essa lacuna que as pessoas próprias criam entre as suas histórias, né, e as suas realidades inventadas, que ignora essas pessoas. A gente valoriza o nosso avô, eu falo nós assim na sociedade, né? O avô estrangeiro. Vou juntar dinheiro para conseguir para Portugal pegar minha dupla nacionalidade e a sua origem indígena originária é menosprezada. Então, as pessoas precisam entender aonde que está o valor delas, né? É uma escolha narrativa isso também, né? É uma escolha narrativa, Sim, uma disputa muito sim. difícil essa mesmo. Porque realmente a pessoa que tem o parente estrangeiro sempre vai falar dele como a descendência, né? Legal demais, Exato. gente. O papo hoje, nosso, foi maravilhoso. Eu adorei te escutar, Aline. Foi um prazer ter conhecido você aqui pela internet. Eu queria agradecer a Luísa lá do Freitas, que mandou aquele salve, disse que está esperando o livro chegar e que falou que queria conversar contigo. Então, ô Lu, beijo, obrigado, viu? E esse Sindicato da Cultura 196 tem bastante reflexão e bastante interesse em conhecer também o trabalho da editora Pachamama, que já vai aparecer aí. Os links também estão na descrição desse vídeo, tanto no YouTube como no Facebook. Vamos conhecer mais aquilo que vem da terra aqui, né? Aquilo que está aqui há muito tempo antes da gente, para a gente poder escutar essa narrativa. Aline, muito obrigado pela sua presença virtual aqui hoje. Eu agradeço imensamente pelas palavras. Para mim, assim, foi muito conhecimento. Gratidão, Tissatê. Vigo de cara Jumbeá, gratidão igual a nossa Via Láctea, que
dá para ver tão bem aí da Mantiqueira, né, dos pontos que a gente está um pouco mais alto. A Mantiqueira é muito generosa, até Inclusive, nisso. minha avó e meu avô estão fazendo quarentena lá no Arto, lá em São Francisco. Oh, um abraço. Sim, sim. Muito obrigado mais uma vez, Aline. Se você quiser deixar beijo, abraço, agradecimentos, porque rádio serve para a gente mandar beijo, fique à vontade, a gente está caminhando para o finalzinho. Eu agradeço as pessoas que escutaram nesse tempo presente, né, que pode ser hoje, amanhã, o tempo é o agora. E espero que vocês tragam esse movimento espiralado para a vida de vocês, que não seja só como algo interessante que você ouviu por uma noite, por um dia e esqueceu, mas que você possa realmente sentir participante, empenhado nessa reparação histórica, o povo curi da região da Mantiqueira, agir paralelo com a gente. Minha gratidão aí a Luísa, que fez esse elo, e espero que não fique por aqui, que vocês possam nos procurar, possam me procurar em outras redes, outros momentos, e aí a gente sonhar com esse encontro presencial, né? Já que nós estamos tão próximos, sonhar com esse encontro com espaço de memória. De pessoas dessa região, já no espaço de memória. O espaço de memória pronto, vai ser aonde mesmo? A gente tem feito essa campanha porque tem essa possibilidade de estarmos no Parque Estadual da Pedra Selada, mas a gente precisa validar isso e ainda não entrou de uma forma a nos salvaguardar esse convite, né? Então, a gente tem corrido nesse período mesmo de pandemia, tem pessoas queridíssimas apoiando, pessoal de Resende, tem pessoas que estão em outros países ajudando a fazer a planta. Então, quanto mais pessoas se envolverem, e também pelas políticas públicas, né, que a gente pede, que é um bem nosso, um direito, que a gente não está pedindo território, a gente está pedindo só um espaço dentro de um território que existe, porque nós, de certa forma, estamos lá ainda preocupados em salvaguardar, né, os seres não humanos também, que são nossos parentes, as abelhas originárias da Mantiqueira, as águas, o maru, da Janterra, todos esses nossos irmãos estão dentro desse espaço também. Então, quem quiser e puder apoiar e ajudar, é só me procurar para saber mais e como pode estar colaborando. No dia 9 de agosto, a gente ainda não confirmou, mas talvez exista uma live. Eu vou fazer do próprio parque. 9 de agosto. Que é o Dia dos Povos Originários. 9 de agosto é dia do aniversário do meu irmão. É o Dia dos Povos Originários. De agosto é o mês dos povos originários, tá, gente? Que legal. Abril só se for para falar do Galdino, tá? Que é dia 20. Uhum. Aí essa história é longa. Sim, já começa mais um programa aqui. Mas eu aguardo vocês, que vocês segurem a nossa mão e não soltem, realmente. Sejam aliados. Legal demais. Muito obrigado mais uma vez, Aline. Muito obrigado ao SINDCT, o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais, do INPE, do DCTA e do CEMADEM. E muito obrigado aos ouvintes e às ouvintas do Sindicato da Cultura, edição número 197, que está dando tchauzinho, certo? Semana que vem tem mais. Muito obrigado e até semana que vem. Beijo, beijo, beijo. Você ouviu Sindicato da Cultura, um programa da Web Rádio CT, do Sindicato de Ciência e Tecnologia INPE, CTA e CEMADEM.